E aí, galera, beleza? Vou fazer aqui uma apresentação sobre como fazer multiplicação com Neander. Aqui é um trabalho que eu estou fazendo para a matéria de arquitetura e organização de computadores. E aí, basicamente, eu vou explicar para vocês aqui qual que foi a minha linha de raciocínio para conseguir chegar nessa solução, tá? Lembrando, pessoal, Neander é basicamente a linguagem ali funciona, né, baseado na linguagem do computador. Então, como que o computador passa os comandos, como que o computador entende as informações. Então, aqui basicamente a gente tem ali trabalha, né, com alocações em espaços de memória e faz ali as condicionais, os comandos naturais do computador, como por exemplo o end, o not, o or, add, enfim. Essas são as principais funções aí que a gente vai utilizar. Legal, pessoal? Bom, como vocês sabem ou vão saber agora, o Neander ele não faz multiplicação. Ele faz aqui soma e essas outras funções que tem naturalmente, né, na linguagem do computador. Então, beleza. Não temos multiplicação. Então, como que a gente vai fazer para multiplicar aqui, nesse caso aqui a gente está multiplicando dois números, como que a gente vai fazer para isso dar certo? E a resposta é muito simples, pessoal. A gente vai utilizar um dos números da multiplicação para poder contar as vezes que eu devo somar aquele primeiro número. Então, por exemplo, aqui eu estou usando como exemplo o 5 e o 5. Vou até mudar o exemplo, eu vou colocar aqui um 3 para ficar mais fácil de fazer a relação. Então, beleza. 5 vezes 3 é igual a 5 mais 5 mais 5. Então, eu somei o 5 baseado aqui no número do 3. Legal? Então, essa é a linha de raciocínio. Então, a gente vai utilizar um dos números para poder contabilizar o número de somas e o outro número vai ser o número que vai ser somado. Então, vamos lá. Aqui eu vou utilizar a primeira variável da multiplicação. Aqui eu vou utilizar a segunda variável da multiplicação. Aqui eu vou utilizar como uma variável inicial e que depois ela vai ser o meu resultado da multiplicação. Então, para cada soma que eu fizer, eu vou atualizando esse número aqui, que está no endereço 82. A gente está falando aqui de endereços em hexadecimal. E aqui, no meu endereço 83, eu vou utilizar o número 1, que é para poder diminuir um desses dois números aqui. Eu vou utilizar o 81 para poder ir diminuindo, que é o 3. Então, a cada soma que eu fizer do 5, então eu vou somar o 5 uma vez. Eu vou e tiro 1 do 3, vai ficar 2. Eu somo 5 mais uma vez. Eu tiro 1 do 2, vai ficar 1. Eu somo 5 mais uma vez. Eu tiro 1 do 1, vai ficar 0. E a partir do momento que eu chego em 0, eu consigo finalizar o programa. Porque não tem mais somas para ser realizada. Correto, pessoal? Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer é uma verificação se esse número que a gente está querendo multiplicar ele é igual a zero. Porque qualquer multiplicação que a gente fizer igual a zero vai dar zero. Então não faz sentido eu somar nada. Então eu já posso finalizar o programa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar aqui um LDA. Legal? O LDA basicamente é o loading. A gente vai carregar uma variável. E qual que é essa variável? Essa variável está em que endereço de memória, né? A gente vai carregar o primeiro endereço que a gente tem da nossa multiplicação, que é o 80. Então eu vou carregar o 80. O que eu vou fazer depois que eu carregar o 80? Eu vou verificar se esse 80 ele é igual a zero. E como que eu verifico? Com esse comando, o JZ. O JZ é uma verificação, se eu não me engano, a nomenclatura dele é jump to zero, que ele vai fazer essa verificação aqui, ó. Vai acender caso ele for zero. E aí, se esse zero for positivo, ou seja, beleza, é igual a zero, a gente pode dar um comando de um outro endereço de memória. Qual que vai ser esse endereço de memória? Não sei ainda, ele vai ser o final do meu programa. Porque automaticamente, se aqui for igual a zero, eu posso matar o programa, porque eu não tenho que somar. Beleza, eu fiz essa verificação, por enquanto ele está sem endereço, porque eu não sei aonde, em qual desses endereços aqui vai ser o final do meu programa. Legal. Agora eu vou dar um loading no meu endereço 81. Eu dei um. Opa, perdão.
que eu coloquei o comando errado. É o comando 20. Vou dar um loading no endereço 81. Beleza, carreguei o 81. Agora eu vou fazer o mesmo esquema. Jump to zero. Eu não sei ainda qual que é o final do meu programa, então eu mantenho a 0. Então beleza, aqui eu fiz a verificação se um dos dois números são igual a 0. Se não forem, segue o baile. O código ele vai continuar. Legal, então aqui eu verifiquei os dois números. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou carregar a minha variável de resultado, que é o endereço 82. Foi o endereço que eu separei para salvar o resultado. Então aqui no 82, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um LDA, que é o 20, no endereço 82. Beleza, agora está no meu acumulador o valor que está em 82, que é igual a 0. Legal? O que que eu vou fazer com esse 0? Eu vou fazer a minha primeira soma. Então eu vou dar um ADD, que é o 30, né? Eu vou dar um ADD no 80, porque o 80 vai ser o número que eu quero somar. É o número 5 lá. Beleza, adicionei o 80. O que que eu vou fazer agora? Eu vou salvar essa soma. Então eu fiz 0 mais 5. Então agora eu tenho 5. Eu preciso salvar isso em algum lugar. Então eu vou dar um STA. O STA é o comando para salvar. No endereço 82, que foi o endereço que a gente quer colocar o nosso resultado. Então, beleza. Agora o meu 82 ele vai ter o valor de 5. Então eu fiz uma soma. Beleza, a gente fez uma soma. Qual que é o próximo passo? A gente precisa subtrair do 3, porque ele vai ser o nosso contador de somas. Então eu já fiz uma, agora ele tem que pular para 2. O que que a gente vai fazer? Vamos usar a variável não, vamos usar a funcionalidade de subtração. E como que funciona a subtração? A gente tem um 1 aqui armazenado no endereço 83. Esse 1 ele é positivo. O que que eu tenho que fazer com esse 1? Eu vou dar um loading, ou seja, 20 no 81. Beleza, agora eu tenho o valor de 1 no meu acumulador. O que que eu vou fazer? Eu vou negar esse 1. Ou seja, ele é positivo, eu vou negar, ele vai virar negativo. Então, eu vou dar um not. Notem que o not ele só ocupa o espaço de 1 bit. 1 bit não, 1 byte. Enfim, fiz confusão aqui, mas vocês entenderam. Aqui eu não tenho que dar nenhum endereço. Ele só nega. Beleza, então agora eu tenho o meu valor do 83. Perdão, aqui eu carreguei errado, ó. Aqui é o 83. É o 83 que eu quero carregar. O meu 83, ele tá negado, então ele é menos 1. Só que, para que isso seja verdadeiro, essa condição, eu tenho que adicionar o 1 novamente. Então eu tenho que dar um ADD no 83. E aí, agora que eu adicionei o 83, o meu 1 ele está verdadeiramente como menos 1. Ele estando verdadeiramente como menos 1, eu vou salvar. Eu posso. Tem dois caminhos aqui, tá, pessoal? A gente pode ou salvar em uma variável nova, esse menos 1, ou como ele já está no meu acumulador, ele é o valor mais recente que eu tenho aqui, eu já posso fazer a subtração. Então, beleza, eu não quero salvar numa variável, eu vou usar ele aqui porque ele já está no meu acumulador. Então, aqui eu tenho menos 1 carregado. Se eu tenho menos 1, eu vou dar um ADD, de novo, no número que eu quero subtrair, que é o endereço 81 lá, é o meu número 3. Beleza, eu subtraí. O que que eu vou fazer? Eu vou salvar esse novo resultado. STA no endereço 81. Ou seja, lá no meu 81 ele vai atualizar para menos 2. Entenderam? Beleza, aqui atualizou para menos 2. E aqui eu já fiz uma soma. Beleza, estamos no caminho correto. Qual que é a próxima verificação que a gente precisa fazer aqui? A gente vai precisar carregar o valor do 81. Se o meu 81 ele for igual a 0, então eu vou dar um jump to 0 a 0. Opa, a 0 não. Aqui eu ainda não tenho
nenhum endereço para dar. Se ele for igual a 0, eu finalizo. Se ele não for, aí eu vou dar um jump, que é para ele pular lá para o começo de novo. Ele vai começar todo o processo de verificação de novo. Então eu vou dar um jump, que é 80. O meu jump, por enquanto, eu ainda vou verificar. E aqui eu posso dar um HLT, que é para finalizar o programa. Então, beleza. O meu jump vai ser assim. STA81. Meu 81 ele é 2. Aqui eu já vou colocar o endereço para finalizar, tá? Todo jump to zero, a gente tem que dar um endereço para finalizar. Nosso endereço aqui, nesse caso do HLT, é 1B. Então eu tenho que colocar aqui, ó, 1B. Aqui eu também tenho que colocar, na verdade aqui, ó, 1B. E aqui também 1B. Então, beleza. Então eu tenho aqui o meu valor atualizado, eu verifico se ele é 0, se ele não for 0, ele jumpa. Ele vai jumpar para qual endereço? Ele vai jumpar para o LDA82, que ele vai carregar a variável de resultado. Então o meu LDA82 ele está no endereço 08. Opa, perdão. Aqui é o jump 80 e meu LDA está no endereço 08. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Passo a passo. A gente carregou a primeira variável e verificou se é 0. Não é 0, segue o baile. Carregou a segunda variável, verificou se é 0. Não é 0, segue o baile. Beleza, seguimos o baile. Estamos aqui no... Carregamos a variável de resultado, que ela está zerada. A gente foi e adicionou a primeira variável, 5. Então aqui automaticamente no meu 82 vai ter 5. Beleza, eu tenho 5. Aí eu vou carregar o meu 83, que é para negar esse 1. Eu vou, nego o 1, confirmo a negação e adiciono no 81. Significa que eu estou fazendo 3 menos 1, aí vai ficar 2. Eu estou salvando aqui no meu 81 o valor atualizado, que vai ser 2. Beleza. Esse valor aqui do meu contador, ele é igual a 0? Não é igual a 0, porque ele vai estar 2. Automaticamente, segue o baile. Seguir o baile, ele vai vir para o jump. O jump, ele automaticamente já pula. Então ele vai pular de novo lá para o endereço 08. Vai carregar o 82, que é o do meu resultado, vai somar, vai subtrair e vai fazer isso até essa condicional aqui ser verdadeira. Se o meu endereço 81 chegar em 0, ele finaliza o programa e acaba. Vamos fazer o teste? Então vamos lá. Eu tenho 5 vezes 3 e aqui no endereço 82 vai ficar meu resultado, correto? Então vamos lá. Ó, carreguei o 80, no meu acumulador eu vou ter o 5. Ele é igual a 0? Não é igual a 0. Segue o baile. Vou carregar o endereço 81. Meu endereço 81 tá o 3. Então no meu acumulador vai atualizar aqui para 3, ó. Atualizou. Agora ele vai verificar se é igual a 0. É igual a 0? Não é igual a 0. Então segue o baile. Beleza. Agora eu vou carregar o endereço 82. Tô zerado. Eu vou adicionar 5. Vou até mudar aqui para decimal, para ficar mais fácil para vocês verem. Eu vou adicionar o 5 e vou salvar. Ó, aqui no 130 ele vai chegar a 5, ó. Chegou. Agora eu tenho 5 aqui no meu resultado. Agora eu vou subtrair aqui do 3, porque eu já fiz uma soma. Aí eu venho aqui, ó. Vou adicionar o endereço 129 e vou salvar no 129. Agora meu 129 vai diminuir para 2. Beleza? Diminuiu para 2, a gente fez uma soma. Qual que é a verificação aqui? Ele é igual a 0? Não é igual a 0, tá 2. Então, segue o baile. Qual que é o seguir o baile? É jump. O meu jump vai me jogar lá para cima de novo, ó. Jogou lá para cima. No meu acumulador, eu tenho 2. Correto? Aí eu venho aqui, fiz mais uma soma, agora eu tenho 10. Vou diminuir lá para 1. Ó, chegou em 1. Legal? Chegou em 1. É igual a 0? Não é igual a 0. Volta tudo. Fiz mais uma soma. Vou tirar 1 do 1. Ele vai ficar igual a 0. Olha, ficou igual a 0.
Eu fiz todas as somas que eu tinha que fazer. Agora eu venho aqui pro jump. Não, na verdade eu venho aqui pro jump to zero. E ele vai verificar se o meu endereço 27. Não, aqui ele vai verificar se o número que está no acumulador é igual a zero. Tá vendo a flag aqui, ó? Ela tá ligada. Tá igual a zero. Ou seja, ele vai me jogar para HLT, porque eu dei pro endereço, ó. Se for igual a zero, joga pro 27, ó. O 27 aqui, ó. HLT. Ou seja, a gente fez a multiplicação, 5 vezes 3, salvou aqui no endereço 130, que é igual a 15. Ou seja, beleza, tá feita a multiplicação. Basicamente essa é a linha de raciocínio, tá, pessoal? Peço desculpas pelas confusões, mas eu tentei ir fazendo aqui automaticamente o passo a passo, explicando o que é cada coisa, e espero que tenha ficado claro para vocês. Fechou, galerinha? Valeu, um abraço.